Bom dia, meus queridos terceiroanistas. Essa é a nossa segunda aula. Ela foi feita toda nas primeiras horas da manhã, 4, 5, 6 da manhã, porque ocorreu num período em que a pandemia estava me pregando peças aqui em Natal. Espero que vocês gostem. Ela foi montada com carinho, com dedicação, com comprometimento com o aprendizado de vocês. Eu espero aqui, enquanto gravo essa mensagem, que vocês tenham o mesmo comprometimento em estudar, em aprender, lembrar que mais um ano vocês vão fazer um Enem, e essas nossas questões aqui são todas questões do Enem. Boa segunda aula pra gente. Nessa aula, o nosso tema é política. Essa palavra vem sofrendo atualmente um grande ataque ideológico. Esse ataque faz com que as pessoas esqueçam que através da política é que traçamos nosso destino. Esquecem que fora da política só existe o uso da força, o poder ilegítimo. Mas esse ataque à palavra política, à ação política, é tão complexo que as pessoas vão às ruas se manifestar e chegam lá nas manifestações, grandes manifestações, em Macau e no Brasil inteiro, e gritam: fora política, fora políticos, fora partidos. E essas pessoas que estão lá gritando isso não entendem que o que elas estão fazendo é uma ação política. Elas não entendem o que elas estão fazendo lá é ser político. O que elas estão fazendo lá é tomar um partido. Foi construído, através de um discurso ideológico, uma compreensão muito limitada na cabeça delas do que é a política. A política é você lutar para melhorar as condições de vida da sua comunidade. Elas fazem isso sem perceber que os políticos, aqueles egoístas que querem apenas o poder para satisfazer as suas necessidades, usaram as mídias para convencê-los de que a política é uma coisa ruim. E convencendo o povo disso, esses políticos safados conseguiram afastar o povo da política e ficar sozinho tomando as decisões. Porque não se iludam. Aquele que não participa da política é comandado por aqueles que participam. Eu quero questionar vocês sobre um outro mito que existe em relação à palavra política. As pessoas falam que quando a gente entra para a política, eu ou vocês ou qualquer pessoa, se transforma em ladrão, que a política corrompe as pessoas. Isso é mentira. Isso é uma grande falsidade que é dito para manter as pessoas longe da política. Como se diz, não vá para a floresta porque lá tem lobo mau. No fundo, o que acontece é que aquela pessoa que já é desonesta usa a política para roubar. Quem é honesto vai usar a política de uma forma honesta. Então, a política não transforma ninguém em ladrão. É o ladrão que se apropria da política porque ele convence os bons a ficar fora da política. Queria dizer também que a política, como ela não transforma ninguém em ladrão, ela é um caminho para a gente construir o nosso país, o nosso planeta num lugar melhor. Então vamos quebrar esses mitos, vamos assumir o nosso papel político de agentes transformadores da sociedade. Por isso vamos estudar política, vamos entender o que é e nos livrar dessa manipulação ideológica que foi feita sobre nós. Tem uma outra coisa que eu quero botar meu rosto aqui para olhar para vocês me verem, para conversar. Porque essa manipulação ideológica, eu sei que afeta muitos dos meus alunos. É o tal de chegar no dia da eleição, votar em branco ou em nulo, e com orgulho dizer: estou lutando contra o sistema. Na verdade, não se dá conta que isso faz parte da manipulação ideológica. Aquele cara que chegou lá e votou em branco e nulo foi convencido pelos políticos ladrões a ficar de fora da política.
não se dá conta que é manipulado por esses safados. As pessoas dizem, eu não votei, eu não elegi esses caras que estão aí. Ora, gente, quando você se cala e não participa do processo, você permite que os safados tomem conta e que façam o que querem. Então, pela tua omissão, pelo teu silêncio, tu é responsável, sim, pelo que está acontecendo. Vamos quebrar com essa manipulação que eles fazem com vocês, que eles lhes convenceram a não participar da política, a não votar, votar em branco ou votar em nulo. Vá lá e exerça o seu papel. Ah, mas eu não conheço nenhum político bom. E aí eu jogo a pergunta para vocês. Chega bem perto aqui. Quem de vocês foi atrás, foi à rua procurar um candidato honesto? Ou vocês ficaram só em casa, sentado na poltrona, olhando a televisão e esperando cair do céu um candidato honesto? Quem de vocês se envolve nessa luta? E tem mais uma coisa, gente. Se você não achar um candidato bom, é tua obrigação se candidatar. É tua obrigação se reunir com os amigos e lançar uma candidatura para se opor a isso. Não participar da política é entregar o poder sobre o teu futuro na mão de outras pessoas. E sair da urna dizendo, ah, eu sou mais esperto que eles, eu não votei, eu votei em branco, eu votei nulo, é estar sendo manipulado por eles, fazendo o que eles querem e mantendo-se afastado da política. Mantendo-se afastado das decisões, deixando eles fazerem o que eles quiserem. Gente, eu quis botar a minha cara aqui, porque eu sei que esse é um mal que afeta muito dos meus alunos. E eu queria que vocês refletissem sobre isso. Como a gente viu na aula anterior sobre poder, em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, existe uma disputa pelo poder. E esse poder ele pode ser conquistado pelo uso da força. E se a gente não usar a força, o que a gente está fazendo para disputar o poder é o exercício da política. A gente já pode apresentar uma definição do que é política. Ela é qualquer tipo de atividade pacífica que decide a organização ou o futuro de uma coletividade. É característica do cidadão no exercício da cidadania. Geralmente, quando as pessoas pensam em política, elas lembram apenas daquela exercida pelos partidos políticos e conquistada nas eleições. Em geral, acabam esquecendo que hoje em dia a política é exercida no dia a dia. As principais decisões políticas acabam sofrendo influência do cidadão em cada uma das suas ações diárias. Com certeza, vocês já ouviram aquele discurso de que o povo não pode fazer nada. Não adianta a gente se mexer, pois os grandes é que vão decidir tudo. Olha, gente, isso aí é o discurso dos poderosos que querem convencer o povo a ficar calado e não lutar pelos seus direitos. Pessoas, as grandes transformações que estão acontecendo hoje no nosso mundo globalizado são aquelas que estão acontecendo a partir da influência das pessoas que agem de forma individual e acabam envolvendo toda a comunidade. Veja o caso da pandemia em que a gente está vivendo. As grandes mudanças que aconteceram no nosso dia dependeram e dependem muito mais das nossas escolhas individuais do que de ordens presidenciais, por exemplo. O mesmo caso tem acontecido com as manifestações antirracistas, principalmente lá nos Estados Unidos, nas quais o governo não se meteu e o povo foi para a rua exigir conquistas e mudanças. E estão conquistando, sim, a partir do momento que demonstram que vidas negras importam, acaba mudando a compreensão que o mundo tem dessa questão racial. Resumindo,
A grande política hoje, ela é feita em cada uma das nossas escolhas, no nosso dia a dia. E tem como limite apenas os limites que nós impomos. Além dessa participação política do dia a dia que a gente faz em cada uma das nossas ações, existe também um outro tipo de participação política que também é importante, aquela participação que é feita através dos partidos, através das eleições. Vamos entender nesse momento um pouco sobre os partidos, sobre as formas, poder executivo, judiciário, legislativo. E no 4º e 5º capítulo nós vamos voltar e falar especificamente sobre essa participação do dia a dia, através dos movimentos sociais e de todas as formas de participação, de todas as outras formas de participação. Primeiro eu quero começar definindo com vocês o que são partidos, né? Partidos são organizações de voluntários que têm visões ideológicas e políticas semelhantes. Esses partidos são criados para influenciar e conquistar o poder. Então, a ideia de um partido é que ele reúna ao seu redor pessoas que têm posição semelhante e lutem para implantar essa posição. No Brasil, a gente não tem visto isso funcionar muito bem, porque os partidos eles não têm uma posição ideológica clara. São poucos os partidos que a gente sabe identificar com antecedência qual é a sua posição. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Itália, os partidos são claramente voltados a uma posição política. E quem defende aquela posição entra no partido. Muitas vezes no Brasil, a política é voltada em cima da pessoa e não do partido, né? A pessoa que deve se submeter ao partido que ela escolheu entrar, e não o partido se submeter àquele político porque ele é poderoso. Esses partidos eles tentam alcançar o poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo é aquele formado pelo presidente da República, pelos governadores e pelos prefeitos. É aquele que executa as funções, né, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Depois a gente tem o poder legislativo. A nível federal existem duas casas. O Senado Federal, ele é composto por 3 senadores de cada estado, ou seja, cada estado tem a mesma representação no Senado, né? E também pela Câmara Federal. A Câmara Federal é composta por mais de 500 deputados federais. Cada estado elege um número de deputados de acordo com a sua população. Por exemplo, o estado de São Paulo, que tem uma população muito maior, tem muito mais representantes, por exemplo, que o Rio Grande do Norte. Além disso, a gente tem como um poder instituído no Brasil o Poder Judiciário. No Poder Judiciário, ele é composto pelo Tribunal, né, a coisa mais importante no Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele é composto por 11 ministros, e nos estados tem os tribunais de justiça, que são compostos pelos desembargadores. Ao contrário do Executivo e Legislativo, o Judiciário ele é indicado pelo representante do Executivo, seja a nível federal, seja a nível estadual, sem a participação democrática do povo. Continuando essa nossa aula, vamos falar sobre os sistemas de governo. O sistema de governo, ele define a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. A gente tem 2 sistemas de governo, basicamente, o presidencialismo e o parlamentarismo. No presidencialismo, que é um modelo adotado aqui no Brasil, quem decide as coisas, quem toma o poder, quem executa é o presidente. Então, o poder fica na mão do presidente, ele está acima do legislativo. Já na Inglaterra, por exemplo, existe o parlamentarismo, na qual o legislativo, os senadores, os deputados, mandam mais que o presidente.
É do parlamento que surge o primeiro-ministro e esse é aquele responsabilizado por executar as ações de governo. É ele que manda. Então, no parlamentarismo, o parlamento tem mais poder que o presidente. Além do sistema de governo, temos as formas como o governo pode se organizar. As formas de governo definem a maneira como o governo exerce seu poder. A gente pode ter, por exemplo, uma monarquia no qual o governo ele é vitalício para a vida inteira do monarca e é transmitido de pai para filho. É o que a gente tinha nos reis da Idade Média. Ou a gente pode ter um governo republicano. Qual é a característica da república? Ela é eleita e o governo ele é transmitido de tempos em tempos, ao contrário da monarquia. Ainda a gente pode ter um governo monocrático, no qual uma só pessoa governa. A gente pode ter um governo aristocrático, no qual um grupo de pessoas governa, ou um governo democrático, na qual todos podem participar das decisões do governo. Após muitos anos de luta contra a ditadura militar, que o mais correto seria chamar de tirania militar, em 1988, o povo conseguiu implementar uma nova Constituição que dava direito aos partidos de existirem e as pessoas de elegerem livremente seus candidatos a presidente, governador, prefeitos, por exemplo, que durante a ditadura militar eles eram indicados pelos militares. Essa eleição no Brasil é feita a partir de uma lista aberta que cada partido lança e o candidato mais votado dentro do partido são os eleitos. Eles poderiam ser, como acontece em outros países da Europa, uma lista fechada, na qual o partido ele escolhe quais serão os primeiros candidatos eleitos, caso o partido tenha votos suficientes para eleger candidatos. Outra coisa que não ocorre na eleição no Brasil é o voto distrital. Em vários lugares do mundo, você só pode votar num candidato da sua região. Seria assim, o povo de Macau só poderia votar para deputado estadual alguém que fosse da região de Macau. Como nós não temos o voto distrital, na qual as pessoas só votam no seu distrito, uma pessoa de Macau pode votar em alguém de Pau dos Ferros, alguém do sul do estado, Canguaretama, de qualquer cidade do estado. Então, a não existência do voto distrital é uma das características da nossa eleição. Só lembrar aqui que, a partir dessa eleição que aconteceu em novembro passado, a partir desse ano 2020, ficam proibidas coligações para candidatos às eleições proporcionais. Então fica proibido coligação para deputado federal, deputado estadual. No Brasil, existem dois tipos de eleições. A majoritária, que elege presidente, governador, prefeito e senadores. Nesse tipo de eleição, o candidato ou candidatos, no caso dos senadores, mais votado, está automaticamente eleito. A eleição de deputado federal, deputado estadual e vereadores é diferente. É uma eleição proporcional, na qual é preciso somar os votos do partido para saber quem foi eleito. Por isso, um vereador com menos votos que outro, com mais votos, pode ser eleito. Vamos tentar explicar isso para vocês agora. Vamos imaginar que esse seja o resultado de uma eleição na qual concorreram o Partido Azul, o Branco, o Verde e o Rosa. E que esses candidatos, o A, B, C, D, tenham tido os votos que está registrado abaixo. Se fosse uma eleição para presidente, prefeito, governador ou senador, o candidato mais votado, o que tivesse maior número de votos, estaria automaticamente eleito. No caso, o candidato K do Partido Verde é o mais votado, ele aparece com 112 votos.
Então, ele seria automaticamente eleito o prefeito, o vereador ou o governador da cidade. No caso de senadores, podem haver mais de uma vaga para senador. Então, vamos imaginar uma eleição com 2 candidatos a senadores. Quais seriam eleitos? Além do K, do Partido Verde, que tem 112 votos, o segundo eleito seria o senador candidato A, com 109 votos do Partido Azul, porque são os mais votados. Já a eleição proporcional, ela é diferente. Vamos imaginar que esses resultados aí sejam os resultados de uma eleição para vereador. Para realizar a apuração dos vereadores eleitos, primeiro é preciso somar os votos de cada partido. Assim, o Partido Rosa teve 230 votos, foi o mais votado. O segundo partido foi o Partido Azul, ele teve 222 votos. O terceiro mais votado foi o Partido Branco, com 217 votos. E o último mais votado foi o Partido Verde, com 176 votos. Desse modo, a eleição ficaria assim. Vamos supor que existam 3 vagas para vereador. O primeiro eleito seria o candidato do Partido Rosa, que teve mais votos, e o mais votado dentro do Partido Rosa é o candidato P. E olha, ele foi eleito com apenas 71 votos. O segundo mais votado é o candidato A, que ele é do Partido Azul, que teve 109 votos. E o terceiro candidato eleito é o candidato F, com 91 votos, porque ele é do Partido Branco e é o terceiro partido mais votado. Veja um choque interessante. O Partido Verde teve um candidato com muito mais votos, no caso o K, com 112 votos, e se fossem 3 vagas para vereador, ele ia ficar de fora. Por que ele ia ficar de fora? Porque o partido dele teve menos votos. Vamos imaginar que fosse 6 votos para vereador. Além dessas vagas do já eleito do candidato P, do A e do F, ia entrar o quarto partido mais votado, aí entraria o K, né, com 112 votos, né, e as outras 2 vagas restantes iriam respectivamente para o candidato que 58 votos do Partido Rosa, e a última é para o candidato B do Partido Azul, que teve 72 votos. Né? Ou seja, as vagas para vereador, deputado estadual e deputado federal são divididas de acordo com o número de votos de cada partido. E, de novo, nessa eleição com 6 vagas, o candidato G teve 63 votos e ficou de fora. Mesmo o candidato Q com 58 ficando de dentro. O que interessa, gente, não é a quantidade de voto individual do candidato, mas é a quantidade de votos que o partido teve. Por isso a gente chama de uma eleição proporcional. Aqui a gente acaba essa aula. Um abraço a todos.